Graças a Deus. Meu querido irmão, querida irmã, quero mais uma vez cumprimentá-los com a graça e a paz de Jesus Cristo, dizer que é uma alegria nós estarmos aqui juntos, dizer que é uma alegria nós nos reunirmos aqui mais uma vez. Quero só dar uma informação rápida, porque de última hora o pregador da Igreja Metodista Atalaia teve um mal, coisa dessa grande gripe que está acarretada aí a vida de tantas pessoas na nossa cidade. Então o reverendo Marco me socorreu lá e foi lá dar a palavra para o povo da Igreja Metodista Atalaia, por isso ele não se encontra aqui hoje, mas está lá abençoando o nosso povo, lá no bairro Azteca, a Igreja Metodista Atalaia. Eu quero convidar você, meu querido, minha querida, a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós leremos o capítulo 2 e o versículo 8, que você já deve conhecer por muito. À medida que você encontrar, eu quero pedir para que você se coloque sobre os seus pés. Está escrito assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Agora vamos ler todos juntos, lá numa mesma tradução. Vamos juntos? 1, 2, 3. Porque pela graça sois salvos. Senhor, esta é a sua palavra. Fale através dela aos nossos corações, em nome de Jesus. Você pode se assentar. Hoje é dia 25 de maio e ontem nós passamos pelo dia 24 de maio e nós não podemos passar por esse dia sem nos lembrarmos desse dia marcante, não só na vida de um indivíduo, mas no que culmina até os nossos dias e nos alcança hoje. Dia 24 de maio, no ano de 1738, Wesley, diante de todas as situações que tinha vivido, não muito animado com a sua espiritualidade, ele diz que decidiu, por um certo ímpeto, mas cansado, não muito animado, ir à reunião que acontecia na rua Aldersgate. E chegando lá, ele diz que o pregador estava lendo o prefácio que Lutero escreveu à carta aos Romanos. E que quando aquela pessoa estava lendo aquilo ali, ele sentiu o seu coração estranhamente aquecido. Repita comigo: estranhamente aquecido. E aí depois disso ele faz uma constatação que é transformadora. Ele diz: senti que Jesus tinha morrido pelos meus pecados. Sim, pelos meus pecados. E sabe o que isso significa? Isso significa que muitas das vezes nós sabemos que Cristo morreu pelos pecados das pessoas, mas não sabemos que Ele morreu por nós. Nós temos consciência de que Cristo já morreu, já entregou a sua vida pela vida de muitos, mas talvez isso não é verdade dentro de nós, como não era para Wesley. O coração aquecido, então, é uma marca para que a gente não se esqueça que Deus está trabalhando, Ele vai continuar trabalhando de tempo em tempo na construção da sua consciência e do seu conhecimento de quem Ele é, da salvação que Ele tem para a sua e para a minha vida, daquilo que Ele fez não só pelo outro, mas fez por nós, por mim. A dimensão pessoal do conhecimento de quem Deus é. Olha, talvez você conhece de Deus através daquilo que o crentez popular sempre diz, né?
que Deus é isso, que Deus é aquilo, coisas que a gente sempre está habituado a dizer. Que Deus é forte, que Deus é perfeito, que Deus é poderoso. Mas para você, quem Deus é? Para você, qual é a sua experiência? Ontem eu falei, quem esteve ontem no meu sermão aos jovens, vai sentir essa conexão que eu vou fazer nesse tema. Ontem nós estávamos falando sobre a experiência de Moisés, e dia 24 de maio, não poderia deixar de falar da experiência de Wesley. E à medida do que eu também vou repetir algumas coisas que falei para eles ontem, eu disse para eles assim: que laranja que você chupou com Deus? Que chiclete que você mastigou com Deus? Que perrengue que você passou com Deus? Você sabe dos milagres e das coisas que Deus fez na vida de outras pessoas, mas e na sua vida? O que Ele fez? Quem é Deus para você? Como Deus salvou você? Como Deus fez a obra dele na sua vida? Olha, a experiência de Wesley vai nos trazer aqui reflexões muito importantes, e eu quero dizer para você que o sermão de hoje não é meu sermão, é o primeiro sermão que Wesley fez depois da experiência do coração aquecido. Então, quem esteve ontem vai receber o plus da pregação hoje. Eu quero dar um panorama também rápido a respeito como Wesley estava naquele tempo de Aldersgate. Olha, Wesley era cristão ali, ele não era alguém ainda não cristão, isso tem que ficar claro aqui para nós. Wesley era um homem de Deus, mas ainda não tinha alcançado o conhecimento do favor, da justiça, na graça e na fé. Ele tentou e tentou e tentou com que a sua salvação não fosse perdida por meio das suas obras de caridade e santidade. Wesley já tinha uma marca de compromisso com Deus quando teve a experiência de Aldersgate. Wesley, nesse momento, é um homem que volta de uma experiência frustrada na América do Norte, na Geórgia. No tempo em que a Inglaterra colonizava os Estados Unidos, antes da sua emancipação, pouco antes da sua emancipação, em questão de tempo, ele volta frustrado. Wesley teve muitas situações ali. O mau testemunho daqueles que foram pregar o evangelho antes, os indígenas que disseram para ele assim: olha, que Deus que você prega, hein? É o Deus daquele cara que estuprou minha filha, então esse eu não quero. E aí ele fica totalmente assim, porque ele pensa que ele vai chegar lá e ele vai viver aquela experiência que Pedro viveu na pregação de Pentecostes. No primeiro sermão, nossa gente, eu acho que isso ia marcar a minha vida por toda a eternidade, assim. Eu ia fazer um quadro com isso. No meu primeiro sermão, 3.000 pessoas se converterem. Isso é um marco histórico na vida de Pedro, é um marco histórico na vida da exposição da palavra, é um marco histórico na vida da história dos pregadores. Mas Wesley, ele queria que isso acontecesse de certa forma, que ele chegasse lá e falasse assim: Jesus salve, e todo mundo: ai, eu quero esse Jesus então me dá esse Cristo. Mas na verdade ele bate de cara na porta. Inclusive, um detalhe legal na história de Wesley é que ele tem uma paixão lá, né? A Sophia Hopkins. E porque ele enrolou ela casou com outro cara, ele ficou chateado e negou ceia para ela, né? Aí a Sophia Hopkins processou ele e ele foi condenado, ele ia ser preso lá, né? E aí, antes de ser preso, ele tomou um navio para a Inglaterra no meio da noite e fugiu. Então, olha o momento que esse cara que a gente admira, né? O patrono dessa igreja viveu, né? E quem ainda não está muito habituado com esse assunto, Wesley não é um santo para nós não, tá? É só a pessoa que fundou a igreja e que, na verdade, fundou o movimento metodista. A igreja só vai
se tornar igreja mesmo nos Estados Unidos, contra a vontade de Wesley. Wesley não abriu mão de ser ministro anglicano desde toda a sua vida, até a sua morte, com 88 anos. E é nesse estado que Wesley escreve o seu primeiro sermão, Salvação pela Fé. E como na experiência de Wesley, eu quero trazer para nós aqui a consciência do qual ele tomou a partir da sua experiência com Deus, para que nós venhamos pensar mais uma vez sobre a fé. Pensar mais uma vez, porque eu digo isso, porque lógico, eu como um pastor metodista, pregador do evangelho a partir da teologia wesleyana, já disse muitas das coisas que eu vou repetir aqui, para que nós voltemos para casa, ruminando aquilo que a gente já sabe sobre a fé. Mas eu espero que você saia daqui fortalecido a viver uma fé como Wesley viveu a partir do dia do coração aquecido. Uma fé pessoal, de um Deus que tinha salvado a ele. Não era o Deus de sua mãe, Susana Wesley. Não era o Deus do seu irmão, Charles Wesley. Não era o Deus do seu amigo, George Whitefield. Não era o Deus do seu grande companheiro, John Fletcher. Não era o Deus daqueles que ele admirava, Santo Agostinho de Hipona, São Tomás de Aquino, os montes medievais do Oriente. Ele entendeu que o Deus que ele conheceu na mente, agora habita no seu coração, e que era dele. Porque ele entendeu que é pela fé. Ele entendeu o que Paulo reverberou do profeta Abacuque, quando disse que o justo viveria pela fé. Mas como nós lemos aqui, Efésios 2:8, eu quero conceituar através daquilo que Wesley já disse sobre a fé. E ele faz uma primeira pergunta: qual é a fé mediante o qual somos salvos? Que fé é essa? Porque se você falar de fé, todo mundo tem fé. Até quem diz que não tem fé, tem fé. Pode não ser numa divindade, num ser, numa dinâmica metafísica. Todos nós temos fé, cremos, acreditamos, prospectamos, esperançamos. Isso é fé. E qualquer um pode ter fé. Mas nesse primeiro instante, a fé que somos salvos não é essa fé que apenas crê. Por quê? Se você talvez perguntar a alguém que não compactua com a fé cristã, uma vez eu ouvi uma entrevista e a pessoa diz assim: eu tenho fé no sol, eu tenho fé no cosmos, eu tenho fé na existência, eu tenho fé nessas coisas. E aí o entrevistador perguntou: mas isso para você é Deus? Ele disse: é Deus. Mas se essa é a fé salvadora, aonde está o princípio de um Deus que cria tudo? Porque se cria, é porque não é Ele parte disso, Ele é quem introduz isso à existência. Se Deus é cosmos, quem é que criou o cosmos? Na verdade, Deus cria o cosmos. Ele está além do cosmos, Ele é antes do cosmos. Se Deus é o sol, quem é que criou o sol? Deus é além do sol, Ele é mais que o sol. Ele disse: haja luz. Então,
A fé que Wesley experimentou do conhecimento na sua salvação não é essa fé que crê em qualquer coisa, que só porque não tem respostas para as coisas que não se entende, ele diz, tem alguma coisa ali. Tem agora a tal do design inteligente, né? Tem um ser ali que arquitetua tudo. Aí a gente acha que está falando de Deus. Não. Pode até assimilar a mensagem de Deus, mas olha, esse povo do design inteligente não está falando de Deus, não, tá? Não caia nessa mentirinha, não. Eles estão falando de uma consciência de algo que eles dizem ser uma energia criadora de tudo. Isso não é Deus, porque isso é fé de pagão. A fé que temos é do Deus Criador, que é Pai de Jesus Cristo e concededor do Espírito Santo. Essa é a nossa fé. Portanto, a fé que salvou e que Wesley entendeu que salvou a vida dele, não é essa fé. Também, gente, entenda, os demônios têm fé. Olha que interessante. Não é a palavra que diz que os demônios creem e tremem? E por que eles não são salvos? Porque essa fé de saber, de conhecer, de entender quem Deus é, não é a fé que traz ao coração esse lugar arrependido, esse lugar contrito, esse lugar de entrega a Deus. Os demônios também têm fé em Deus. Então a fé que salva em segunda instância não é a fé do que você sabe sobre Deus. Em terceira instância, porque nós estamos tentando responder a questão, Wesley na verdade está tentando responder a primeira pergunta que ele fez: a qual fé nós somos salvos? E existe um ponto linear que Wesley põe aqui para que a gente venha refletir, muito interessante. A fé dos discípulos antes da ressurreição não é a fé que nós devemos ter. Sabe por quê? Olha que interessante isso que ele fala. Porque à medida do que os discípulos criam em Cristo, criam com o entendimento farisaico da sua ação, que Cristo estabeleceria um reino que faria Israel sobrepor e subjugar a todas as nações. A fé que os discípulos têm antes da ressurreição de Cristo não é também a fé ideal que nós devemos ter em crer nele. Quantas vezes eu já falei com você aqui, a Bíblia às vezes mostra, né, alguns episódios em que Cristo faz alguns milagres e eles dizem assim: uau, este é verdadeiramente um profeta. E a gente lê isso e às vezes dá até glória a Deus, né? Mas na verdade isso é uma diminuição de quem Jesus é. Por isso que quando Jesus diz para os discípulos assim: deixa eu falar com vocês, quem que esse povo aí está falando que eu sou? Aí um fala assim: estão dizendo que sou o Jeremias, grande profeta. Outros estão dizendo que sou Elias, grande profeta. E aí ele fala assim: acho que eles ainda não entenderam, mas vocês que estão caminhando comigo, quem vocês dizem que eu sou? Pedro talvez nem tivesse consciência plena do que ele disse, porque o próprio Cristo diz que isso foi uma revelação do Espírito a ele. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque Jesus está sobreposto aos profetas, Jesus está sobreposto a qualquer rei. Jesus é Deus de Deus,
é o Cristo de Deus enviado a todo aquele que crê nele, porque morreu pelos pecados da humanidade e ofereceu à humanidade o seu sangue, que nos torna alvos como a neve e nos faz alcançar a plenitude da salvação que há em Deus disponível para nós. Então essa fé dos discípulos antes da ressurreição de Cristo é ainda uma fé que precisa se desenvolver, e talvez uma fé semelhante à que Wesley tinha antes. E aí, me acompanhe, fica aqui comigo, nós vamos chegar lá. Wesley finalmente responde essa questão, e ele diz: a fé então é a fé em Cristo, de coração, fé na propiciação. E ele continua dizendo: a fé cristã não é apenas um sentimento ao Evangelho de Cristo em conjunto, mas também a plena confiança no sangue de Cristo, confiança nos méritos de Cristo, de sua vida, morte e ressurreição, descanso nele como nossa propiciação em nossa vida, dada por nós e vivendo em nós. É a confiança segura de que o homem tem em Deus, de que através dos méritos de Cristo, seus pecados são perdoados e ele é restaurado no favor de Deus. Em consequência disso, passa a estar unido com ele, ligado a ele, como nossa sabedoria, justiça, santificação e redenção, ou numa palavra, nossa salvação. Essa é a fé. Eu já disse isso aqui para vocês, que fé não é fé em coisas, mas é fé no Cristo. Não adianta você desenvolver a sua fé a prospectar esperança naquilo que já existe. Antes você deve, meu irmão e minha irmã, firmar, fundamentar a sua fé em Cristo, porque Cristo faz não aquilo que você entende que deve ser feito, porque aquilo que você entende que deve ser feito não é exatamente o ideal. Você não sabe como se desenvolve todas as coisas, Ele sabe, Ele é conhecedor do futuro, Ele sabe todas as coisas, e por isso é dele que prospecta as nossas esperanças. A nossa fé tem que estar nele, em Jesus. Uma segunda pergunta que Wesley faz, ele pergunta assim: qual é a salvação mediante a fé? E existe um conceito interessante para que a gente compreenda, porque você que já confessou a Jesus e confia em Cristo para a sua salvação, você já é salvo, mas ainda não. É o já e o ainda não, porque essa salvação, ela te alcança hoje e já transforma a sua vida hoje, mas a necessidade com que nós vivamos a maneira coerente com o que Cristo é, vivendo confiando em Cristo e fazendo as obras que Ele fez, sendo a imagem e semelhança dEle, nos faz aquilo que o apóstolo Paulo nos disse para viver a corrida até o dia de alcançarmos a suprema vocação, de ganharmos o prêmio da suprema vocação em Cristo Jesus, que é a salvação que nele existe. E o próprio apóstolo também diz: não julgo que ainda alcancei, porque até o dia do Senhor nós precisamos cuidar para que a nossa fé esteja sempre nesse lugar, na confiança de Cristo, no desenvolvimento do caráter das nossas vidas à medida do que Cristo é, e não só de forma com que a nossa fé seja uma fé como a dos pagãos, ou seja, a fé como a dos demônios, que sabem, que conhecem, ou seja, a fé como a dos discípulos antes da ressurreição, mas uma fé verdadeira no Cristo. E ela te salva hoje, ela te salva hoje, mas isso não significa que agora está de boa. Você chuta o
pau da barraca e agora vive como você quiser, porque Cristo já te salvou. Não é assim. Não é assim. Em segundo lugar, a salvação mediante a fé nos salva do pecado. Lembra? Quando eu digo a vocês, quando Jesus toma para si o salário do pecado e Ele morre, Ele está nos livrando do que o pecado tem como resultado para as nossas vidas. Então, não há mais morte para você, ainda que os seus pés vacilem, porque Ele é a propiciação do salário que foi pago, e Ele recebeu, e pelos méritos dEle, nós somos salvos. Salvos também da culpa. E aqui eu quero falar com você, porque talvez, muitas vezes, essas experiências nunca são únicas. Você pode estar aqui nessa noite e tem culpa de tantas coisas e erros que você viveu no seu passado. Olha, essa fé que confia em Cristo também deve estar alicerçada na certeza de que Ele jogou os seus pecados no mar do esquecimento. Ele não se lembra mais, mas sabe quem lembra? O diabo. O diabo está sempre. O diabo é tipo aquele amigo antigo que não pegou a sua transição de vida, sabe? Eu tenho uns amigos assim, da época do basquete. E aí algumas coisas que eu falo lá no nosso grupo, que a gente tem um grupo hoje. Cara, já tem 10 anos que eu não vejo esses caras mais. Aí eu mando um vídeo, alguma coisa, e eles falam assim: quem te viu e quem te vê, hein, mano? Eu falo assim: pô, velho, você tá doidão, cara? Pô, tem 10 anos que você não me vê, cara. Você não participou da minha vida não, rapaz. Mudei, cara. É assim, é normal, porque de fato não participar das mudanças da vida de alguém, a última coisa que a gente guarda é quem ela foi naquele momento. Mas maldosamente o diabo faz isso para tentar nos retroagir àquele lugar que nós saímos pela fé no Cristo. Mas nessa noite eu quero que você compreenda isso. Não há mais culpa sobre você. E se tem alguém, algo ou alguma acusação do diabo que tem às vezes tirado a sua paz, lembrando das dificuldades e dos erros que você cometeu no passado, olha, Jesus já cobriu os seus erros com seu sangue, e Ele não vai morrer de novo. Essa obra foi vitalícia, já foi feito, acabou. O sangue de Jesus já lavou o seu passado de todo pecado. Você não tem mais culpa, Cristo carregou a sua culpa. Cristo carregou sobre Ele. Então, essa salvação que o Wesley experimentou e a salvação que Cristo dá, ela imediatamente faz uma limpa na nossa ficha criminal espiritual. Ela sela todo aquele passado ali como se não tivesse existido nada. E é esse o fardo que Jesus está nos propondo dia após dia, que tomemos dele, que é leve. Não é a inconsequência de viver uma vida com Deus sem responsabilidade, porque se o que eu estou te dizendo está dando a você motivação para viver de forma desvairada ou de forma não compromissada com Cristo, você não está entendendo o que eu estou te dizendo. Eu estou te dizendo que a partir de Cristo não há mais condenação sobre você. Você é nova criatura, novo nascido. Você tem um novo futuro em Cristo Jesus. Essa salvação imediatamente tira de você a culpa. E ela deve tirar de você também o temor.
mas o que é isso, pastor? Como que eu não vou temer a Deus? Se você serve a Deus com temor, olha, vou dizer para vocês, eu tenho medo do meu pai, tenho, mas o meu relacionamento com ele é de filho. Eu sei o acesso que eu tenho ao meu pai, eu sei as coisas que eu posso compartilhar, viver e conversar com meu pai. Agora, eu já tive um patrão, não vou falar da época do basquete, que talvez eu estou falando um pouco sobre esse assunto. Eu tinha medo do meu técnico, então eu fingia algumas coisas para que ele não soubesse. Eu fingia não estar cansado em quadra para que ele não me tirasse, porque eu tinha medo. Eu não tinha uma relação real com o meu técnico, porque eu queria esconder dele para que a minha maneira fosse a que se sobressaísse. Wesley chamou isso de fé de servo, e é nisso que eu quero também empenhar a nossa atenção aqui nesse tempo, para que você observe e olhe para dentro de si, se você não está servindo a Deus porque você tem medo do pecado. Observe se você não está servindo a Deus porque você tem medo de ir para o inferno. Observe se você não está servindo a Deus porque você tem medo dos demônios. Observe se você não está procurando a Deus porque você tem medo de que alguém faça macumba para você. Observe. Observe se a natureza da sua busca a Deus está atrelada a outra coisa, se não amá-lo, se não viver uma relação de intimidade com Ele, se não viver um lugar de entrega, de dar tudo da sua vida a Ele. Observe para ver se você não está buscando a Deus porque você quer um carro novo. Observe para ver se você não está buscando a Deus para que aquela causa que está lá na justiça emperrada aconteça, o juiz dê um veredito favorável. Observe se você não está buscando a Deus porque você quer enriquecer. Isso é fé de servo, porque na verdade a sua fé está no enriquecer, está no carro, está no juiz que deve dar um parecer favorável à sua causa, não em Deus. Porque Deus pode fazer todas essas coisas, eu não estou dizendo que Ele não pode, mas a premissa da minha relação com Ele não é para que dele eu receba algo, mas para que, sabendo que Ele é o provedor da minha vida, Ele não me deixa faltar nada. Como disse o Salmo 23, não erroneamente, que Ele era o nosso pastor, e daquilo que nós não tivemos necessidade, não vai nos faltar. Observe a sua fé, porque essa fé que Wesley experimentou, e que nós podemos experimentar, essa fé salvadora, tira de nós esse medo, esse temor. Aquele que é nascido de Deus tem fé de filho. E por último, respondendo essa pergunta de qual salvação existe mediante a fé, sabe, a última das salvações que o Wesley põe aqui para que isso aqueça também o nosso coração, é salvar-nos do poder do pecado. E outra coisa importante é que se lutar contra o pecado é para você algo que às vezes não faz sentido, que não vale a pena, você ainda está nesse estágio de fé de servo, porque ao passo que você compreende, tem essa verdade da salvação que é em Cristo Jesus, o pecado não pode mais te dominar.
Porque você vive pelo Espírito, e o Espírito é quem conduz a sua vida, e o pecado não mais toma sobre você juízo, o pecado não toma mais sobre você dominância, muito pelo contrário, quem te domina é o Espírito. Você é cheio do fruto do Espírito. Aquele que alcançou e recebeu essa fé, essa salvação que existe através da fé em Cristo, é aquele que é nascido de Deus e não comete pecado habitual, nem pecado voluntário, nem por mau desejo, e olhe lá, por fraqueza, porque nós pisaremos na bola hora ou outra. Essa é a natureza que ainda existe em nós. Ela vai deixar de existir. No dia do Senhor, ela vai ser dissipada, e nós ao seu lado viveremos como quem não tem mais que lutar contra o nosso temperamento forte, porque esse já não existirá mais, será dominado. Contra a nossa lascívia, porque essa já não existirá mais, será exterminada. Contra a nossa luxúria, porque essa não existirá mais, será exterminada. Mas ao passo de que nós interiorizamos essa fé, temos o nosso coração cheio dessa confiança em Cristo, nós vivemos agora pela vontade de Cristo, e o pecado não é mais quem diz e rege as nossas vidas. Por isso, Wesley, quando sentado naquela sala, foi erguido pelo Espírito Santo, e o Espírito tocou no seu coração. 4 dias depois, no seu diário, Wesley diz assim: meu coração ainda está cheio de alegria, sinto uma paz que não posso mensurar, vivo em paz e os meus temperamentos estão todos alinhados com a vontade do Espírito. Mas isso não foi para sempre. Ele diz que na manhã seguinte, isso durou 5 dias, ele acabou se irando e brigando com alguém em exortação, mas que Deus restaurou nele essa paz. Olha, a experiência do coração aquecido deve ser legado para nós, para que, buscando a Deus, nós alcancemos profundidade de relação com Ele, para que nós deixemos de ser esse grupo de pessoas que se reúnem aqui, mas que não tem expressão, mas que não tem fervor, um grupo que se reúne, mas quando acaba, cada um vai para sua casa viver a sua vida individual. A experiência do coração aquecido é um chamado para que vivamos segundo as direções do Espírito para as nossas vidas, de forma individual e como igreja, para que nós vivamos a plena comunhão e não nos deixando ser levados e dominados pelos frutos da nossa carne, mas pelos frutos do Espírito. Meu irmão, minha irmã, a minha oração nessa noite é para que o seu coração se encha dessa fé, que te fará alguém livre do pecado, da culpa, do temor, e consciente da sua salvação. E aqui eu conto uma última experiência para que nós tenhamos um tempo de oração na presença de Deus. Nunca vou me esquecer do dia em que a chave do meu relacionamento mudou com Deus, e eu tinha 11 anos de idade. Quando eu perguntei para Deus: Deus, o Senhor sabe o que eu estou sentindo agora? E Deus disse: sei. Eu falei: e o Senhor sabe como a minha professora, que me conhece, que conversa comigo, e
e essa era uma memória muito afetiva que eu tinha. E ele falou: não, porque eu sei que a sua professora não te compreende. E ali eu experimentei pela primeira vez da certeza de que Deus me compreendia, de que Deus sabia quem eu era, de que apesar de ser uma criança, eu preciso correr atrás de fazer esse teste para ver se eu tenho algum diagnóstico. Essa criança que não conseguia prestar atenção na aula de jeito nenhum, que só ia para a escola para se divertir, para se alegrar, para encontrar com seus amigos, e que era incompreendido, porque para mim eu achava um saco tudo aquilo, mas eu não entendia que a minha limitação era aquela. Que enquanto as professoras no momento de ensino a ler, mandavam com que a gente lesse 3 vezes o texto, nossa, isso não sai da minha cabeça. Ela falava assim: leia a primeira vez, aí fazia dinâmica, né? Quem entendeu? Aí ninguém levantava a mão. Aí leia a segunda vez, aí alguns diziam assim: eu entendi já, professor, mas não todo mundo. Aí na terceira vez, quase todo mundo não entendia, mas tinha alguns como eu. Mas eu era o pior ainda, que eu tinha que ler 6, 7, 8 vezes e eu ainda não entendia, porque no meio da leitura eu já estava lá no Dragon Ball Z, no Naruto, na bicicleta, no futebol, e eu lia, meu olho passava pelas palavras, mas eu era, sei lá, né? Eu conseguia ler e pensar em outra coisa ao mesmo tempo. Uma coisa de doido, né? Aí no final eu lia tudo e não entendi nada, nem entendi o que eu li, não lembrava de nada que eu li. E eu fui muito... Nossa, eu lembro de minha mãe tentou todas as coisas para me ajudar. E aí eu lembro de uma professora de reforço. Ela falou assim: menino, você é burro demais. Oh, meu pai. Eu vivi com essas marcas, né? E quando Deus disse para mim assim, eu tive uma professora que foi muito cuidadosa comigo, teve muita paciência comigo, e ela era a minha referência, assim. Em casa também, minha mãe me lembra que ela me chamava, tipo assim, para eu ouvir ela falando, enquanto eu estava vendo televisão, ela me chamava 2, 3 vezes, para eu virar para trás e falar: ô mãe, você está me chamando? E aquela professora era a pessoa que eu tinha, assim, como a pessoa que mais me entendia, mas eu sabia que ela não me entendia, e quando Deus mostrou para mim que Ele me entendia, além do que aquela professora, que era o meu ápice, eu entendi que Ele sabe quem eu verdadeiramente sou, que Ele me conhece no íntimo, e Ele quer oferecer não só do entendimento que Ele nos conhece, mas do entendimento que nós devemos o conhecer, e tudo que Ele tem e é para nós. A expressão mais linda da palavra de Deus é que ela diz que Deus entregou o seu Filho a nós quando nós ainda éramos pecadores. Então, quando não entendíamos nada dos nossos pecados, quando não entendíamos nada das nossas necessidades, quando não entendíamos nada das nossas faltas, Cristo já tinha morrido por nós. Ele é aquele que deu tudo, deu toda a sua vida por nós, e é nessa dimensão profunda que Cristo quer que você viva a partir de hoje. Como Wesley viveu. E eu quero te convidar a se colocar sobre os seus pés, fechar os seus olhos. E coloque a mão no seu coração nesse momento. Porque ao passo que Jesus também nos oferece essa graça,
Espírito dele nos ajuda a chegar ao pleno conhecimento daquilo que ele tem e oferece a nós. Com seus olhos fechados, com a mão no seu coração, faça uma autoanálise da sua fé agora. Vê se você é capaz de cantar novamente aquilo que nós cantamos aqui. Porque Jesus deu tudo por você. Se existe alguma coisa no mundo ainda que te prende, seja seu pai, sua mãe, seja seu filho, repetir aqui, porque uma vez eu vi alguém dizendo assim: eu não consigo amar a Deus mais do que eu amo a minha mãe, porque minha mãe deu a vida dela por mim, minha mãe me gerou. E eu ouvi aquilo, né? E a minha vontade era dizer: mas você não sabe que quem gerou sua mãe foi Deus? E na verdade, quem deu a oportunidade da sua mãe te ter foi Deus, porque Ele te deu a vida e te trouxe a existência através da vida da sua mãe, mas é Ele quem sonhou com você. É nesse estágio que Deus quer levar a nossa fé, a dedicar a Ele não só uma correlação familiar de religião. Eu estou aqui porque eu sou a terceira geração de metodista. Eu estou aqui porque eu sou a quinta, a sétima geração de metodistas. Eu estou aqui porque a minha mãe me trouxe. Não, eu quero que você saia daqui nesse tempo. Eu quero que você entenda aquilo que Cristo é e o que Ele tem a oferecer para você na sua vida. Uma profundidade que te levará a passos verdejantes, que deixará a sua vida repleta de paz, que tirará toda a culpa de você, que tirará o domínio do pecado sobre a sua vida.